Olá pessoal, professor Luciano aqui novamente. Vamos dar continuidade no nosso projeto e hoje nós vamos entrar num ponto muito importante, tá? Então, só para nós dar uma relembradinha o que nós já temos pronto dentro do nosso sistema, deixa eu só mostrar aqui. Nós já temos então os produtos, os serviços aqui rodando com Discovery, Config, atendendo vários patterns do microservices, né? Temos uma comunicação com a API do Banco Central do Brasil já funcionando tudo bonitinho, certo? Só que hoje nós vamos entrar num cara muito importante, que é o cara de uh, resiliência. É quando você precisa tratar falhas, certo? Existem vários padrões de resiliência, como bucket, circuit break, fallback, timeout, tem vários padrões, tá? Aqui a gente vai falar, vai implementar dois padrões especificamente, três, melhor dizendo. O circuit break, o fallback, né? E também vamos, depois, no próximo vídeo, a gente vai implementar o padrão de caching, né? Para melhorar a resiliência do nosso sistema. Bom, mas o que é resiliência, né, pessoal? Então imagine o seguinte: imagine que nós temos aqui o nosso sistema, ele vai fazer uma requisição, nossa API vai fazer uma requisição, nosso cliente, melhor dizendo, vai fazer uma requisição para o produto. O produto vai buscar no banco de dados dele, vai retornar e vai ter aquela questão do o valor que está no banco não ser o mesmo do valor solicitado, ou a moeda, melhor dizendo, né, não ser a mesma. Então, ele, o que ele vai? Ele vai no nosso serviço de câmbio, no nosso currency service, para buscar isso daí, certo? E hoje o nosso sistema está indo na API do Banco Central. Porém, quando a gente tem acessos a APIs de terceiros, a gente não tem como garantir se essa API vai estar online, se ela vai estar disponível. Então, vai poder acontecer de dar um time out aqui, não conseguir a conexão, né? Então ele for para o Banco Central e voltar com um erro, não conseguir, ou a API está fora e tudo mais. Aqui a gente vai implementar o nosso circuit break. Se acontecer essa falha, nós vamos fazer com que o nosso currency então busque no banco de dados, certo? Então o fallback dessa nossa requisição vai ser a busca através do banco de dados, ok? Então, o sistema vai estar começando a se tornar mais resiliente. Se o banco de dados do banco, API do Banco Central cair, hoje, como está, vai estourar um erro, como eu mostrei no último vídeo. Agora, se ela está, depois que nós implementarmos aqui uns padrão de resiliência, nós não vamos deixar estourar esse erro. Mesmo que a API esteja fora, então ainda vai ter uma maneira de contornar isso daí, certo? Que vai ser através do nosso caso, que vai ser através do nosso banco de dados. Certo, pessoal? Então, nós vamos começar com essa resiliência. Para essa resiliência, nós vamos implementar um padrão chamado Circuit Break. Qual que é a ideia, tá? Você tem o serviço A que consome o serviço B. O Circuit Break, ele trabalha em três estágios, três estados, melhor dizendo. O estado fechado, closed, aberto, open, e o meio aberto, half open, certo? Então, quando está tudo funcionando bonitinho, a gente chama isso aqui de estado fechado. Nosso circuito está fechado, está funcionando, ok? Se acontece uma falha, então o circuit break aciona o fallback para não estourar um erro, né? Para não estourar uma exceção para o usuário, ele aciona o fallback e começa um contador de falha. Ele vai tentando uma, duas, três, quatro e vai ter um limite de falhas. Se ele tentou 50 falhas, por exemplo, 50 vezes e falhou, então, para ele não ficar perdendo tempo tentando conectar o serviço B, isso gera um timeout, gera um tempo de resposta. Para ele não ficar tentando um serviço que está offline, ele faz direto o fallback, ele entra no chamado, quando ele atinge o limite de falha, chamado aberto. Então, ele para de tentar. Bom, o serviço B não está respondendo, então eu vou fazer direto fallback, vou ser mais rápido. Isso ganha uma performance muito grande, porque senão você fica tentando conectar um serviço que está fora, sendo que ele não vai responder, né? Como é que funciona para ele saber se esse serviço B voltou ou não? Ele, depois de um tempo configurado, meio minuto, um minuto, ele entra no estado meio aberto. O que é o estado meio aberto? Ele faz algumas requisições específicas aqui. Depois de um contador de tempo, ele entra no meio aberto, ele faz algumas requisições aqui. Se determinado número de registrões, sei lá,
5 requisições falharem novamente, ele volta para o estado aberto e não faz mais requisição enquanto esse contador de tempo não for atingido. Atingir o tempo que foi programado, isso tudo é configurável, ele volta para o estado aberto. No estado aberto, ele fez uma requisição, deu certo, ele recebeu resposta, então ele fecha o circuito de novo e começa o circuito como estava antes, certo? A grande vantagem do circuit break em relação ao fallback somente, né, que aqui nós temos a questão do fallback, é que em determinado momento ele vai ficar tentando requisitar o serviço B, vai ter um tempo de processamento, vai ter um custo, e ele vai fazer o fallback. Porém, quando ele está no aberto, ele nem precisa, ele nem tenta, ele já vai e passa direto o fallback, certo, pessoal? Aqui, lembre-se, é um vídeo de apoio, então a gente vai ver isso em aula, né, melhor, detalhado sobre essa parte. Mas é importante que quem está assistindo aí, que não é meu aluno em presencial, dê uma procurada em Resilience Patterns, tem bastante coisa aí para a gente verificar. O Circuit Break é muito legal e tem vários suportes para várias linguagens, né? Então, sem mais delongas, vamos começar o que nos interessa, certo, pessoal? Então, a primeira coisa, eu vou parar os meus serviços. Então, parem todos os serviços, dá um stop em todos os serviços que estão rodando no momento, certo? E a primeira questão que nós vamos fazer é dentro do nosso currency aqui, através lá do POM XML, nós vamos adicionar uma nova dependência, certo? Vamos adicionar uma nova dependência aqui, que é a dependência justamente do nosso Circuit Break. Então, vou pegar aqui, adicionar Spring Boot Starters, add Spring Boot Starters, e aqui eu vou procurar a dependência com o nome Circuit Break, né? Esperar um pouquinho, vou pegar aqui então, Circuit, se nós botar aqui, ele já vai estar, o Spring Cloud Circuit Break, que faz parte lá do Resilience 4J, certo? Então é uma biblioteca, Resilience 4J é uma biblioteca que tem várias implementações de padrões de resiliência, inclusive o nosso Circuit Break. Nós marcamos eles, dá um Next, seleciona o POM para ele fazer a mesclagem, né? Fazer o mesh entre mesh não, mesclar esses dois arquivos, né? E agora sim aqui dentro vai ter a nossa dependência do Circuit Break dentro do Spring Cloud Start, certo, pessoal? Então, feito isso, a gente vai começar a trabalhar. Primeira coisa, tá? Vou fechar esse cara aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos ver aonde que pode acontecer o momento de falha. Se nós olhar aquele nosso desenho que a gente tem lá, deixa eu só um pouquinho, deixa eu abrir aqui para vocês. Se nós olhar esse desenho, o ponto de falha pode estar aqui, ó. Um dos pontos de falha pode estar aqui, ó, nessa requisição do Currency Service para o Banco do Brasil. Então pode ter uma falha aqui. Ou seja, nós podemos ter uma falha no nosso cliente, então aqui dentro do clients, né? No nosso Currency BC Client, certo? Então esse cara pode acontecer uma falha. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai habilitar um fallback para ele, ou seja, se acontecer uma falha aí, o que é para fazer, certo? Como é que a gente habilita um fallback nesse caso aqui, tá, pessoal? A gente vai pegar, primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe que vai implementar. Lembra que isso aqui é uma interface, né, pessoal? É uma declaração, uma programação declarativa. Então, eu vou criar uma classe que eu vou implementar esse método específico no caso de falha, certo? Então, eu vou criar aqui dentro do client mesmo, eu vou dar um botão direito, New, Class, e vou criar aqui o meu Currency BC Fallback. Então, quando acontecer uma falha, ele vai ter que executar o que estiver dentro dessa nossa classe, beleza? Então, aqui, currency. E nós vamos dizer que esse currency BC Fallback vai implementar essa nossa interface aqui, esse nosso currency BC Client. Então, ele vai ser uma implementação dessa nossa interface. Então, vou botar implements currency BC Client, certo? Ele já vai dizer para nós, ó, Luciano, beleza, tu quer implementar? Então tu tem que o quê? Tu tem que ter o método lá, aquele método que está declarado, get currency. Então vou pegar, vir aqui, botar o mouse em cima ou clicar na setinha, ele vai me dar as opções de add implemented
métodos, adicionar os métodos que não estão implementados. E está aqui. Então aqui, ele vai tentar fazer uma requisição via HTTP para esse servidor Olinda, porém, se esse servidor estiver offline, se esse servidor estiver com tempo de resposta muito alto, que dá timeout, então ele vai executar o que está aqui dentro. E aqui a gente vai criar a seguinte ideia, pessoal. Porque é o seguinte, ó, se acontecer dele não responder, então a gente vai retornar para quem está solicitando isso um objeto currency response somente com a lista vazia. Lembra que o nosso currency response, se nós olhar aqui, peço perdão pelo vídeo, tem um pessoal trabalhando aqui, está com um barulho externo, tá? Mas não tem problema. Então, se você olhar o nosso currency BC response, ele vem uma lista de value, ou melhor, uma lista de currency BC, que é um value. Então, nós vamos retornar um value vazio. Para ele não estourar um erro lá, nós vamos retornar um value vazio. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar um currency BC response. Vou pegar aqui esse cara, tirar esse to do, né? Currency BC response. Vou dar o nome de fallback, podia ser qualquer nome, tá? New currency BC response, vou criar um objeto e vou setar o value desse cara. Então, fallback.setValue, que vai ser uma lista vazia. Então, vou usar aqui o collections do java.emptyList, uma lista vazia. Opa, não é o enum, né? É o método emptyList. E daí eu vou retornar esse nosso objeto currency BC response com uma lista vazia. Então, esse aqui é o nosso fallback, certo? Agora, para nós dizermos que quando acontecer uma falha é para ele retornar isso aqui, tá, pessoal? Quando acontecer uma falha, o que a gente vai fazer? Aqui no Currency BC Client a gente só coloca. Lembra que quando a gente está trabalhando com Spring, vou quebrar umas linhas aqui para ficar mais bonitinho, tá? Quando a gente está trabalhando com Spring, Boot e Spring Cloud, as coisas se conversam, as bibliotecas se interagem. Então aqui eu tenho uma biblioteca do Spring Cloud OpenFang. Então vou fazer ela conversar com o Spring Cloud Circuit Break. Então aqui eu vou colocar uma vírgula e vou dizer assim, ó, fallback. Se acontecer uma falha, então tu vai utilizar a implementação desse nosso método da nossa classe currency BC fallback, certo? Então eu vou botar aqui, ó, currency BC fallback .class. Então ele vai fazer isso aqui, certo? Isso aqui eu estou dizendo para ele, bom, tu vai tentar fazer isso aqui, fazer o get HTTP, porém se der uma falha, tu vai buscar a implementação que tiver nessa nossa classe aqui, currency BC fallback. Para que o Spring crie um objeto desse cara aqui, eu tenho que dizer que essa classe vai ser um bin Spring. Então, eu vou dizer para ele que ele vai ser um component. Para que o Spring crie os objetos necessários. Instancie, não é crie, né? Instancie os objetos necessários. Beleza? Fazendo isso, eu já vou ter o fallback funcionando aqui, certo? Só que tem algumas configurações que nós vamos fazer mais adiante, tá? E antes de nós ir para a parte de configuração, nós vamos ir para a parte do controller. Bom, o que acontece? Se ele conseguir contactar o Banco Central, ele retorna a lista das cotações. Beleza. Se ele não conseguir, ele vai retornar o objeto, porém com uma lista vazia, né? Então, vamos lá na nossa controladora. Vou pegar aqui dentro das controllers, currency controller, e vamos dar uma olhada nesse nosso código aqui. O que ele está fazendo? Ele cria um novo objeto, seta, tal, e aqui entra a questão, ó. Esses caras aqui. Se a lista vier vazia, ele lança uma exceção. Se a lista vier vazia, ele lança uma exceção, tanto a lista do source como do target, né? Então, para a gente poder reutilizar esse código de forma bem, vamos dizer assim, inteligente, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar tudo isso daqui, ó, dentro do try catch, certo? Então, tudo que está dentro desse meu bloco else, eu vou colocar um try catch. Por quê? Porque daí eu vou tratar. Se acontecer de dar uma exceção, ou seja, a lista, se estourar uma exceção qualquer, um erro de conexão, ou se a lista que vier uma lista vazia, o que ele vai fazer? Ele vai
entrar no cat. E nesse cat eu posso programar o que eu quero retornar lá, certo? O fallback retorna uma lista vazia. E eu posso, através dessa lista vazia, ter um controle, né? Buscar no meu banco de dados. Lembra que nós já temos o currency repository aqui. Então, currency repository, ele está aqui como nós não estamos usando, agora nós vamos utilizar ele, certo? Então, para isso, pessoal, tudo que está dentro do meu carinha aqui, eu vou jogar dentro de um try, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl X. Pessoal, cuidem aí, ó. É bem o que está dentro do else. Vou dar um Ctrl X, vai ficar o else vazio. Eu vou fazer um try aqui e mandar ele gerar um try catch comum, certo? Nesse try catch, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl V dentro do try, ele vai tentar. Se ele tentar conectar e buscar uma lista, ok. Se ele tentar conectar a segunda vez e buscar, ok. Mas se ele acontecer qualquer exceção aqui, ele vai cair no nosso catch. E aqui no nosso catch que entra a lógica que nós queremos. Bom, se o circuit break está aberto, se o circuito está aberto, está caindo para o fallback, ou houve um erro de tentativa, caiu no fallback, então ele vai lançar uma exceção. Então a gente vai fazer aqui o currency, vai buscar lá no nosso repositório, repository.find by source and target. Assim como a gente fazia antes, né? Assim como a gente fazia antes. Data source não, né? É source. Source, que é o que ele está recebendo aqui, e o target. Ele vai buscar lá no banco de dados. Isso daí, certo? Ah, ele dá uma... Ele é um optional, então a gente tem que fazer aqui, né? Vou dar um quebra de linha, mas não precisa. Vou fazer or else throw. Agora, se ele não buscar no banco de dados, bom, daí é outros 500, né? Daí, se ele não buscar no banco de dados, a gente vai lançar uma nova exceção, exception, currency unsupported, né? Por quê? Ele tentou buscar... Opa, faltou sinal de maior, né? É uma expressão lambda, né? Então, aqui, ele tentou buscar no Banco Central. No Banco Central não tem cotação para a Argentina, por exemplo, né? Ou não tem cotação específica, ele vai dar um erro, vai vir uma lista vazia, melhor dizendo, vai lançar uma exceção. Ou deu erro de conexão, ele vai lançar uma exceção. Lembrando que o Banco Central também tem isso, né? Ele não tem todas as moedas de cotação, né? Então, se acontecer isso, ele vai tentar buscar no banco de dados. Se não acontecer no banco de dados, se não achar, daí ele vai lançar uma exceção dizendo que não conseguiu mesmo, né? Agora vamos pensar que ele achou o banco de dados. A única coisa que a gente pode melhorar é essa questão do data source. Então, se ele conseguiu fazer isso, a fonte vai ser o API do Banco Central. Agora, se ele não conseguiu, a fonte vai ser o quê? O nosso repositório, ou seja, local database, né? E o restante ele vai fazer normal. Não precisamos nos preocupar. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar isso aqui que estava no meu OS dentro de um try-catch. Se acontecer uma exceção, eu tento buscar no banco de dados. Se ele buscou no banco de dados, seto o data source e ele vai funcionar, certo? Vou dar um Ctrl S. Então, lembrando, eu criei o fallback, coloquei no cliente, dizendo que essa classe fallback é o meu fallback. E a minha controladora preparei. O que ele vai acontecer se vier uma lista vazia? Que é exatamente o que o meu fallback faz, né? O que vai acontecer? Se eu tentar rodar assim, pessoal, ele não vai funcionar 100%, tá? Porque a gente tem que ativar alguns detalhes, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá nas minhas Application Properties. Então, aqui dentro do Currency Service, dentro do Source Main Resources, vou abrir o meu arquivo de configuração, Application Properties. E agora eu vou configurar algumas coisas muito importantes aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, eu tenho que ativar, dizer que o meu OpenFang vai ter suporte a Circuit Break, tá? Para ele poder conversar, nossa biblioteca OpenFang conversar com a biblioteca do Circuit Break. Então, vou pegar aqui spring.cloud.openfang.circuitbreaker, ali ó, .enable igual a true, ou seja, nós vamos trabalhar com Circuit Break lá no OpenFang, para ele poder trabalhar junto, certo? Fazendo isso, ele vai funcionar.
certo? Vai funcionar, vai estar tudo ok. Porém, ele vai estar com as configurações padrões, as configurações padrões do nosso circuit break. Para configurar especificamente o nosso circuit break, eu vou colar aqui, vou copiar um arquivo, uma configuração, fica mais fácil. Daí vocês podem dar um pause aí no vídeo, tá? Todos eles têm a comentário aqui. Mas vamos lá. Então eu vou estar configurando a biblioteca Resilience 4J, especificamente o módulo do Circuit Break, e eu vou estar falando para ele. Opa! Eu vou dizer para ele, ó, cara, primeira coisa, eu quero que lá no Spring Boot Actuator /health, eu quero que tu mostre lá a situação dos meus circuit break, certo? Eu vou fazer. Aqui você vai ver, ó, que ele está criando instâncias e ele tem aqui, ó, currency bc client get currency string. Por que isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o nome do circuito, porque nós podemos ter vários circuitos, vários circuit breakers dentro de mesma API, né? Pode ter vários pontos. Se você olhar na documentação do circuit breaker, aqui, deixa eu achar, aqui, ó, já tem até dentro do OpenFang, o circuit breaker, então ele vai vir lá o padrão de nomenclatura, ó. Ele cria sempre o nome da classe, hashtag, o nome da classe, o método e os parâmetros, certo? Então ele faz essa combinação aqui. Por isso que eu tenho ali, ó, currency bc client é a minha classe, currency bc client é a minha interface, perdão, né? Eu juntei com o método getCurrency. Pode ver que está aqui, não segue bem o camel case, porque é o nome do método exato que está lá, getCurrency. E eu vou dizer quais os parâmetros. Eu tenho um parâmetro só, então eu boto string. Então, esse vai ser o nome do meu circuit break. Nós já vamos entender melhorzinho isso aí. Daí eu vou dizer para ele indicar lá no Actuator. Eu vou dizer para ele que o tamanho mínimo de janela é 10. Porque o que acontece? Pode ser que ele inicie e dê algumas falhas para ele já não abrir o circuito sem nem... Ele tem que tentar pelo menos 10 vezes. Aqui esses números eu coloquei justamente para teste, tá ok, pessoal? Então, se você vai verificar lá, às vezes você vai ter que aumentar. Então, eu estou dizendo que numa janela de 10 tentativas, qual que é o número mínimo de chamadas? Bom, de 10, eu tenho que no mínimo 5 ter tentado fazer, senão ele não vai abrir o circuito. Se ele alcançar 50%, ou seja, se 5 de 10, 50% da janela de 10 falhar, eu vou abrir o circuito. Quanto tempo ele vai esperar até abrir o circuito para jogar o estado para meio aberto? 10 segundos. Botei esse tempinho mínimo aqui só para ele verificar lá, né? E por último, quantas tentativas ele vai tentar no meio aberto até ele fechar o circuito ou abrir novamente, fazer o Open 3. E aqui eu vou dizer para ele que ele vai esperar 10 segundos de forma automática. Mesmo que não tenha requisição, passou 10 segundos, ele já muda o estado do circuito de fechado, de aberto, perdão, para meio aberto, certo? E mais duas configurações aqui que eu também vou deixar aqui, Ctrl C. Vou colocar duas configurações só para nós visualizar no Spring Boot Actuator, dizendo, ó, a parte do Health, eu quero mostrar todos os detalhes e lá no Health eu vou ter o parte de Circuit Break, tá? Só para facilitar, vocês vão entender bem isso aqui. Vou dar um Ctrl S aqui e agora eu posso iniciar. Vou iniciar o meu Discovery para ele não ficar estourando erro de sessão. E vou iniciar uma instância só do nosso Currency Service. Iniciou o nosso Currency Service, iniciou o nosso Discovery. Agora eu vou dar uma olhadinha no Actuator do meu Currency. Então, vou colocar o host 8100/Actuator.
Se eu olhar aqui, ó, você já vai ver que tem dois endpoints a mais, que é o Circuit Break e Circuit Break Events. Então, se eu pegar esses Circuit Breakers, você vai ver que tem um Circuit Breaker aqui, ó, bem com aquele nome que eu coloquei no Application Properties, que é a combinação do nome da interface, Currency BC Client, o nome do método, getCurrency, e o tipo de parâmetro, string. Então, se nós tivéssemos três métodos dentro dessa interface, ele iria criar três circuit breakers para aquela interface lá. Para cada método vai ter um circuit breaker, certo? Outro cara legal que dá para olhar aqui é a parte de eventos, circuit breaker eventos. Ele vai listando o que está acontecendo no nosso circuit breaker. Vamos fazer um teste? Primeira coisa que deixou fechar esse cara aqui, o health dele, tá? Ele mostra também a saúde do circuit breaker. Então ele vai mostrar os dados aqui, tá? Eu vou deixar, eu vou pegar através desse aqui, melhor dizendo, que daí eu mostro bem certinho ali, tá? Esse aqui eu vou fechar. Deixa eu jogar esse cara para fora aqui, para não ficar nas minhas beleza. E jogar para cima aqui. Opa. Então a tentativa, o estado do meu circuit breaker, ele está dizendo, ó, falha, percentual de falha, -1, porque nem testei, né? Ele vai, quando der 50%, o estado dele, ó, closed. Então, vou fazer uma tentativa aqui. Primeira coisa, eu vou tentar aqui. O cara está buscando, vou tentar converter de dólar para real, certo? Vou dar um enter. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar conectar no nosso Banco Central, buscar a cotação de dólar em relação à nossa moeda brasileira. Vou dar um enter. Ó, ele conseguiu buscar lá a cotação, né? Data source. Vamos dar uma olhada no circuit break? Se eu dar um refresh aqui, ele vai dar lá, ó. Quantas chamadas já foi? Ah, foi uma chamada. Vamos olhar o meu evento? O meu evento vai estar aqui, ó. Foi feita uma chamada para esse método aqui e houve sucesso. Deu ok. Então, se eu der mais, ó, 2, 3, 4, 5, tá? Então, vou vir aqui, 5 chamadas, 5 eventos, certo? Agora, eu vou fazer uma chamada que eu quero converter de dólar para ARS, que é a moeda da Argentina. Se eu não me engano, o nosso Banco Central não tem suporte, ou seja, vai vir uma lista vazia. Então, se houver erro, ele tem que cair no localhost. Vamos ver, dá Enter aqui. Ó, já ele fez a conversão, só que está dizendo, ó, eu busquei no banco de dados. Vamos ver no circuit break, o da F5, ele vai dizer, ó, das 6 chamadas, uma falhou. Ou seja, 16,66% da janela, uma de 6, né? Deu falha. Se acontecer 50% de falha, ele cai fora. Vamos ver os eventos? Vou dar F5 aqui, vou pegar lá, ó, o evento 5, né, porque começa no 0, erro, certo? Vou fazer mais algumas chamadas para esse cara. Mais uma, ele vai dar falha, mais uma, ele vai dar falha, mais uma, ele vai dar falha. Vamos olhar aqui. O estado continua fechado, certo? O estado continua fechado e houve duas falhas. Então, 20% das minhas chamadas falhou, certo? Se eu olhar aqui as minhas últimas, aqui, o que que eu voltei para vou dar F5 aqui de novo, local database, vamos ver aqui como é que está o status. A janela dele fica deslizando, né? Espera aí, só um minutinho, deixa eu ajustar aqui. Porque o que acontece? Toda vez que eu faço essa aquisição, ele tenta o USD, ele funciona. O da Argentina aqui não. Então, vou fazer um pouquinho diferente para estourar todas as sessões. Ele sempre faz duas requisições. Vamos dar F5 aqui, vamos ver. Entender? Ele faz uma requisição para o USD que funciona e o outro da Argentina daí falha, né? Vamos tentar aqui de BRL, BRL para a Argentina. Vamos ver. Ah, e não vai buscar no banco de dados, tá? Vamos tentar um outro teste aqui.
Então vamos tentar aqui de novo. E agora o que que eu vou fazer para nós simular as nossas falhas? Eu vou desconectar minha rede sem fio, certo? Vou desconectar minha rede sem fio para simular a falha. Então vou até reiniciar o meu serviço aqui para nós ter certeza que zerar ele, tá, pessoal? Que nós estávamos testando ele, o banco de dados local, ele está funcionando. Eu vou reiniciar o serviço, porque daí ele fica zerado lá no nosso circuit break. O que que acontece? Ele tentou converter de dólar para Argentina, né? Daí a da Argentina vem vazio. Então ele dá um erro ali, não conseguiu conectar. Mas ele retorna um vazio, cai no fallback, né? Então ele vai estar ali. Então agora nós vamos fazer o teste dele não conseguir conectar ao Banco Central, ou seja, não existe no Banco Central ou não consegue chegar lá no Banco Central, certo? Só um pouquinho, deixa eu ver se já reiniciou, já subiu o serviço, vou dar o F5 aqui. Minha rede Wi-Fi eu desativei, tá? Só para teste. Ó, local data source. Vamos ver como é que está o circuito. Ele deu aqui que fez uma solicitação e falhou. Circuito fechado. Vamos ver o evento. Ó, ele tentou conectar e deu erro nessa solicitação aqui. Vamos de novo. Vou selecionar uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7. Vamos dar uma olhadinha aqui o que que ele já está. Ó, ele tentou 5 vezes, falhou as 5 vezes, ou seja, 100% das tentativas ele falhou, o mínimo é 5, e 2 ele já nem permitiu, ele nem tentou, ele já entrou no estado aberto. Então, se eu dar um F5 aqui, ó, ele vai lá, ó, erro, 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 depois da quinta ele deu, ó, o percentual de falha excedido. Então, o que que ele fez? Do circuito transformou de fechado para aberto. Daí ele fez uma requisição, foi direto para o fallback, não permitido, ele foi direto para o fallback. E depois de 30 segundos que ele fechou, transformou de fechado para aberto, ó, 17, 13, 9, depois de 10 segundos, perdão, ele o que que ele vai fazer? Ele vai abrir de 17, 13, 9, 17, 13 e 19 segundos, ele transformou de aberto para meio aberto. Então agora ele não vai dar a próxima requisição, ele não vai dar não permitido, ele vai tentar de novo, mas vai falhar porque o meu sistema não está online. Ó, então vou dar F5 aqui, ele tentou mais uma, ele zera, né, a janela e começa uma, meio aberto. Vou dar F5, duas, meio aberto. Vou dar F3, dois, meio aberto. Opa, não dei F5 aqui. Vamos aqui. 3, e daí agora ele já abriu de novo. Por quê? Porque lá nas propriedades, lembra que eu falei que tem o nosso mínimo, né? Deixa eu abrir aqui só para mostrar para vocês. Tem um mínimo de tentativa, máximo de tentativas quando ele está no meio aberto. Então, ele, depois de 10 segundos, ele joga para o meio aberto, tenta 3 vezes. Não deu, ele volta para o aberto. Se ele funcionar, então, que nem agora, eu vou, deixa eu ver, dar um F5, ele já deve ter voltado para o meio aberto. Vou ativar minha Wi-Fi novamente para ele conseguir conectar lá no nosso banco central. Deixa eu só conectar meu Wi-Fi. Vou dar um F5 aqui, ó. Certo? Ó, tá meio aberto. E só que ele falhou. Vamos ver o que aconteceu na falha dele aqui. Ah, ele deu um timeout, ó. Provavelmente a minha rede está meio lenta para conectar no banco central. Vou tentar de novo. Vamos ver se agora deu sucesso. Ó, deu sucesso, então ele transformou de meio aberto para fechado. Certo, pessoal? Então, o nosso sistema aqui já está com uma resiliência bem interessante, que é o chamado Circuit Break. Só dar uma recapitulada aqui, tá, pessoal? Eu sei que às vezes pode ser meio difícil entender, mas lembrem, esse é um material de apoio. Então, aquela galera que é meu aluno, na aula presencial, eu vou explicar bem certinho esses padrões de resiliência, inclusive com o Circuit Break, como é que funciona. Agora, galera que está assistindo só os vídeos, façam isso, faça funcionar, que é legal, você vai ver funcionar, vai monitorando ali, recomendo vocês ficarem cuidando através do Actuate, dos endpoints aqui, você vai vendo
a mágica funcionar, vamos dizer assim, né? E através disso, ah, vá procurar na internet, procura ali o que que é Resilience Patterns, os padrões, né? E incluir e dar uma estudada legal sobre Circuit Breaker. Esse cara é muito legal, é bem interessante, certo? Então, vou dar um recapitulado que a gente fez aqui, bem rapidinho, né? Então, a gente adicionou a biblioteca, daí a gente criou uma classe fallback que implementa a nossa interface. Então, se acontecer uma falha e a gente quer que essa classe seja invocada, e no client a gente só disse para ele que é essa classe, CurrencyBC fallback. Se acontecer uma falha de comunicação com o Banco Central, o que que ele vai fazer? Ele vai retornar uma lista vazia. Se ele retornar uma lista vazia, aqui na nossa controladora a gente faz um try catch. Se a lista é vazia, ele faz uma exceção. Então a gente simplesmente tratou isso com try catch. Se acontecer de vir uma lista vazia lá do Banco Central ou for uma lista vazia do fallback, ele faz o catch aqui e busca no banco de dados, certo? Lembrando que essas foram as configurações. Aqui, configuração nós temos aqui, é só para nós ativar o circuit break dentro do OpenFang, para que esse fallback funcione como um circuit breaker. Se a gente não fizer isso, esse fallback vai funcionar não como circuit break, mas como fallback mesmo, certo? E aqui tem as configurações das nossas, como que vai funcionar esse nosso circuit breaker. Essa configuração aqui que eu coloquei é só para teste. Cada ambiente tem que dar uma olhada bem como que vai funcionar. Essas configurações são só para nós facilitar o nosso monitoramento até através do Spring Boot Actuator. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.